as redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de afirmar, de parte do nosso mandato, total e absoluta solidariedade ao fotógrafo Fabiano Rocha, do Jornal Extra, ameaçado por cometer o único pecado de exercer com integridade a sua profissão. Bom, feito este registro, eu gostaria de iniciar nesta tribuna fazer considerações sobre o que tem sido colocado pelos meus antecessores aqui nesta tribuna, ao falar sobre a crise do petróleo, a crise da Petrobras, que afeta e traz crise para o nosso país, para o nosso estado e principalmente para as cidades mais próximas e no entorno de onde se realiza o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Só que o viés colocado aqui pelos meus antecessores, nobres deputados e deputadas, é sempre o viés econômico, é sempre o viés da crise financeira. E eu quero trazer uma questão que é muito cara e que está também no centro de tudo isto, que é a questão ambiental, o nosso meio ambiente. E eu estou falando porque, por exemplo, atualmente na cidade de Santos, o Brasil inteiro assiste aquilo que está acontecendo, aquele incêndio horroroso, onde está se gastando uma fortuna, primeiro para apagar o incêndio, usando espuma, chamas, e segundo os prejuízos causados pelo não funcionamento e os prejuízos causados exatamente pelo imbróglio na região causado pelos transportes que vão buscar ou levar suas cargas no Porto de Santos. Então, nós estamos vendo, é lamentável o que se assiste, senhor presidente. Nós não podemos de forma alguma ficar aqui só trabalhando em cima do viés econômico em relação à crise que passa e que vive a Petrobras. Notícias do jornal O Valor dessa semana informa que as grandes empresas que operam no Porto de Santos já avaliam a possibilidade de processar a Ultracarga, dono do terminal. O Ministério Público de São Paulo também já abriu inquérito para apurar as responsabilidades civis e os impactos sobre o meio ambiente. Mas por que estamos falando de um acidente em São Paulo? Esta nossa jurisdição não é da nossa alçada. Por que se preocupar com isso? O meio ambiente não enxerga fronteiras. Senhores deputados e senhoras deputadas, a natureza não respeita limites políticos administrativos. A poluição que está sendo jogada na atmosfera lá em Santos, ela certamente vai vir para cá. Estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes. Nossa cidade e estado viveu uma onda de seca e calor nunca antes visto. E por isso que nos
Por isso temos que nos perguntar, qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade, afirmo, é esse modelo de desenvolvimento predatório, é esse modelo que não tem compromisso com a melhoria da condição de vida dos nossos povos nas cidades, é este modelo que não tem nenhum compromisso com a defesa do meio ambiente, muito pelo contrário, é destruição dele, uma outra ação. Então, o que o dinheiro está acima de tudo é que a legislação ambiental é sistematicamente rasgada e ignorada. Vejam esse terminal, uma quantidade enorme de produtos inflamáveis armazenados no mesmo lugar. Estão trazendo praticamente todo o estoque de espuma anti-chama do Brasil para pagar isso. Não existe sistema de controle de emergência que dê conta de uma coisa desse tamanho. E no nosso estado, como estamos nesse sentido? Temos as maiores plantas petroquímicas do país. Já vivemos acidentes até maiores que esse, como foi o caso da plataforma que afundou na Bacia de Santos. Aqui na Ilha do Governador, recebemos pleitos quase toda semana de moradores preocupados com aqueles enormes reservatórios de produtos químicos e combustíveis numa área extremamente delicada do ponto de vista ambiental e residencial. Alguém já parou para pensar num acidente desses ali na Ribeira, na Ilha do Governador? Até onde conseguimos apurar, os terminais ali instalados são cerca de metade do tamanho desse que está sendo queimado lá em Santos. Qual é o plano de emergência no caso de um acidente ali? Como vamos deslocar as vítimas e equipamentos de combate e incêndio por aquelas ruas estreitas, onde as carretas mal conseguem manobrar? Venho a esta bancada, senhoras deputadas e senhores deputados, fazer um apelo para que possamos dar mais atenção e respeito a essas questões ambientais. Mas cuidado com o nosso povo e com a nossa natureza. Essas empresas não fazem nada que não tenham sido autorizado ou omitido por algum ente governamental. Somos todos corresponsáveis por um acidente como esse. Temos que trabalhar para evitá-los e não para estimular que eles aconteçam cada vez mais com mais frequência. É lamentável, mas eu acho que nós aqui na Assembleia Legislativa também devamos nos debruçar em cima de possíveis consequências que poderão acontecer caso providências não sejam adotadas no sentido de evitar. E aí, através dos procedimentos tecnológicos existentes aí, tratar de evitar que isto possa acontecer aqui na Ilha do Governador. Nós, com isto daí, estamos fazendo um alerta de que toda a crise que existe hoje no estado do Rio de Janeiro e que é tratada pelos parlamentares, pelos deputados e deputadas desta casa, tem tido ou seguido o viés econômico, mas também tem outros, tem a questão social. Aliás, essa daí também tem sido colocada, principalmente quando se trata do que está acontecendo com cidades mais próximas e no entorno lá de onde se constrói
o complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro. Mas, além do aspecto econômico e do aspecto social, nós temos que também abordar o aspecto ambiental. Aliás, se fala tanto na existência das cidades sustentáveis, do mundo sustentável, então automaticamente nós não podemos de forma alguma falar de sustentabilidade se não tivermos este tema ambiental também como centralidade das nossas vidas. É isso daí, desenvolvimento nós queremos dar a nossa contribuição, mas queremos também que seja discutido e que nada seja esquecido, menosprezado ou tratado em segundo plano. A questão ambiental é importante, a defesa do meio ambiente deva ser compromisso desta casa e nós não podemos de forma alguma, sob pena, deixar de trabalhar desta maneira, sob pena de estar sendo omisso, conivente, ou pelo menos ao não levar em consideração a importância nas nossas vidas exatamente do meio ambiente cuidado, do meio ambiente preservado e do meio ambiente mantido como todos nós desejamos. Portanto, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.